Enfim, como quis o mestre, a história é verdadeira e séria, brincadeira de Alexandre e de outros heróis, e por isso é grande. Eles não estão sós. Não há solidão na nação dos caetés, não há angústia. Ao invés, presentes na seca estão as lagoas de Alagoas, pois elas não se fazem ausentes na solução para a construção das histórias incompletas, porque repletas de conversas são completas, tornando a obra universal e seu escritor transcendental na produção que engrandece e engraça o mestre Graça. Pois é, isso aqui foi escrito pela escritora e professora Maria de Lourdes do Nascimento. O livro chama-se Poesia e Prosa em Paraty. E é exatamente a Maria de Lourdes do Nascimento, que é a nossa convidada de hoje, no programa Café com Poesia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Conheço as suas histórias na literatura, sua trajetória, o convívio diário, né, com as letras e com o mundo literário alagoano. E também fora de Alagoas. Você também é uma escritora premiada fora daqui. Muito bem-vindo ao programa. Esse programa foi feito para você, como escritora e nossa querida convidada de hoje. Muito obrigada, Chico de Assis, pela oportunidade. A nossa trajetória na literatura vem do tempo da menininha lá na Terra Caeté, em São Miguel dos Campos, entre aqueles doces canaviais, e com a presença de uma mãe que comprava historinhas, e dessas historinhas já eu percebia o gosto pela literatura, né? Escrevi alguns versos também já criancinha, e o que eu achei interessante é que depois, conversando com minha irmã, ela tinha os meus versos copiados em um caderno dela, pensando que a autora não era eu. E para minha alegria, minha felicidade, eu diria que não enganei, né, minha irmã? Mas ali já estava, né, a presença da poetisa, daquela que futuramente iria mostrar que veio para as letras, e com as letras, e aqui estou entre palavras, né? Entre linhas e letras e palavras, né, Chico? E os irmãos acompanharam a literatura também, da família. Você falou da sua mãe, da influência. Eu diria que a minha mãe foi aquela que incentivou, porque ao trazer os livrinhos para a gente de uma coleção que era constituída de 100 livros, não foi da sua época, acho que deve até conhecer, Coleção Melhoramento, História do Pajão, as chinelinhas de cristal, né? E entre elas uma que realmente fez parte da minha vida e do meu cotidiano foi o Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote de La Mancha. Que aquelas brincadeiras de Dom Quixote nós tentávamos fazer no fundo do quintal, imagine, descendo dos troncos das bananeiras quando declinavam. Você sabe que nós moramos no interior, eram aquelas casas enormes e os quintais eram verdadeiros sítios, né? E ali nós brincávamos, passamos nossa infância, e eu me lembro que muitas vezes já fazia representações sem saber que era representação do Dom Quixote. E ele marcou de uma tal forma a minha vida que eu tinha vontade de fazer um curso de espanhol para ler o Dom Quixote em espanhol. E isso aconteceu muitos anos depois, mas aconteceu. Li o Dom Quixote, tenho inclusive o pequenininho, fininho, da literatura infantil, está dentro do grosso, né, do grande, vindo de uma edição diretamente de Madrid, que eu comprei e li o Dom Quixote em espanhol. Aí Olha, foi um sonho que eu realizei. Maravilha, então. E depois a experiência próxima na escola,
você começou a desenvolver isso escrevendo também na escola, no período escolar, no período do ensino, a gente chama fundamental, né? Mas na época era o primário, Era né? primário, Eu me lembro que quando eu fiz o primário, no 4º ano primário, eu tinha uma professora chamada Dona Elizabeth, uma baiana, e que eu tinha verdadeira adoração. Eu achava lindo aquele sotaque dela e também uma grande professora, ensinava muito bem. E Dona Elizabeth aniversariou. Aí eu aqui peguei um papelzinho e comecei a rabiscar. E a colega ao lado disse, Lourdes, está bom. Vá ler para a professora. Não, vou ler não, né? Porque nós não fomos preparados, né, para falar em público, né, para homenagear uma pessoa. Quando nós estudamos, não tínhamos as condições que tem hoje com esses projetos de leitura e que o professor incentiva e que o aluno, muitas vezes, na sala de aula, se revelam como verdadeiros atores, né, mirim? Sim. Pois bem, aí a colega me incentivou, eu fui e li. Aí eu creio, né, Chico? Na época eu não entendi, mas hoje eu entendo que ali já estava, né, esse viés do escrever, de gostar da palavra, né, de trabalhar com a palavra, ou de brincar com ela, ou de jogar com ela, ou fazer o jogo dela, ou então de ser, como diz o mestre Aurélio, as palavras vão me arrastando. Então, naturalmente, eu já estava sendo arrastada por elas. E como veio depois o primeiro livro? Sim. Pois bem, né? Aí, daí em diante, eu também comecei a fazer os meus textinhos. Também, me lembrei também desse outro fato. Quando universitária, eu fazia todos os dias São Miguel, Maceió, São Miguel, né? Fui aquela estudante que acordava de madrugada para pegar o ônibus de 5 para 7 horas estar na universidade. E nos meus caderninhos mesmo também, aqui e ali, olhando o céu, olhando a lua, olhando a estrada, aí eu também produzi muitos dos textos, que alguns deles estão na Nebulosa, né, que é o primeiro filho, né? Pois bem, né? Então, depois, a partir daí, quando eu fui escolher um curso na Universidade Federal, qual foi o curso que eu escolhi? Português, literatura. Eu queria fazer uma língua, né? Eu queria fazer francês, né? O francês encantava a gente naquela época, né? Então, eu tinha também aquele interesse, porque eu tinha visto no 5º e no 6º ano ginasial francês. Mas, se eu optasse por francês, a literatura ficaria um pouco prejudicada. Então, eu escolhi a português, literatura. Então, aí também eu fui me identificando. Aí fui fazendo aquelas disciplinas na universidade, literatura portuguesa, literatura brasileira, aí fazia 1, 2, 3, 4, com grandes mestres, né? Estudei com a professora Vera Romariz, depois estudei mais, bem para frente, com a professora Inaura Quixabeira, né? Então, Dilma Acioli também, que incentivou muito para esse lado da literatura alagoana, né? Então, me lembro, quando eu fazia os trabalhos, eu me lembro que os professores sempre ficavam satisfeitos, né, com meus trabalhos, gostavam, às vezes até chegava a rir, achar interessante algumas colocações que eu fazia, né? Fazia também um pouquinho de humor. Então, eu me vi como aquela pessoa que tinha toda uma aptidão para as letras, né? E daí por diante fui fazendo especializações, escrevendo, participei de muitos concursos, né? E lá na universidade, também um outro fato que eu lembrei agora, na Universidade Federal de Alagoas, eu fiz uma poesia para o meu pai. Era um concurso para estudantes. E ganhei também, junto com a turma, e me lembro que o prêmio foi um kit de livros. Um kit, prêmio, né? Um kit de livros, né? Sim, aí com essas poesias que eu fui fazendo e guardando, aquela coisa de engavetando, aí, posteriormente, houve um concurso da Fundação Municipal de Ação Cultural, Prêmio de Poesia Judas Esgorogota. Aí eu participei e fiquei em primeiro lugar. E antes eu me lembro que eu escrevi também uma crônica para um outro concurso, editora Raí, meu Deus, se não me falha a memória, era uma editora que tinha aqui, chamava de Editora Raiz, se não me falha a memória. Pois bem, aí também essa crônica me deixou também com o primeiro lugar. Então, eu fiquei muito também satisfeita, porque eu fiz uma crônica sobre o Carlos Moliterno, da obra Ilha, uma grande obra, né? Que disse uma grande obra, a Ilha de Carlos Moliterno. E recebi também um elogio da Anilda Leão, né? Que vinha a esposa dele, também outra escritora alagoana. E aí fui, né? Aqui e ali, acumulando um prêmiozinho aqui, outro prêmio ali, na poesia, na crônica, no ensaio, né? Que foi
O segundo trabalho foi este aí, conto, Ponto do Encontro e do Espanto na narrativa fantástica. Então, esse aqui foi o primeiro. Foi o primeiro, esse é o primogênito. Primogênito. Esse E, aqui. esse foi também, que foi o premiado, né? Pela sim. FMAC. Da fundação do município, né? E esse aqui foi o segundo. Também premiado pela Academia Alagoana de Letras, concurso patrocinado pela Braskem, e todo ano era estudado um autor alagoano, né? Eu participei de outros também, mas esse foi o premiado, né? Certo. E esse aí foi a identificação, né, da minha mestra na Universidade Federal de Alagoas por 3 vezes, professora Leônia Seres, e identifiquei nos contos, li todos os contos dela, e identifiquei a presença maciça da narrativa fantástica no conto dela. Aí fiz uma ponte com os grandes autores, né, da literatura fantástica, né, entre eles o Garcia Marques, né? Tanto é que eu a denomino de a dama da Macondo alagoana. A Macondo já fazendo a referência àquele espaço de 100 anos de solidão lá no nosso mágico, né? O nosso mágico das palavras também, que foi o Gabriel Garcia Marques. É muito interessante. Eu conheci a Eliônia e uma pessoa realmente fantástica. Uma mulher maravilhosa e uma grande artista, uma grande escritora mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer. Tem um livro dela que chama-se Procissão dos Encapuzados. Procissão dos Encapuzados. Cabras Machos, tem outro livro dela Olho de também. Besouro. Olho de Besouro. Ela é maravilhosa, uma pessoa que... E ótimo que você discorreu sobre a literatura dela, não é? Aí depois, em seguida, qual foi o livro? O terceiro Poesia e Prosa em Paraty. Esse é o meu pequeno polegar. É esse aqui. É o pequeno polegar, né? Então, este livro é um livro de homenagem, porque cada texto é uma data comemorativa, né? É relativo a Saint-Exupéry, a Jorge de Lima, a Graciliano Ramos, né? Álvares de Azevedo, mas o foco maior foi em Graciliano Ramos, porque foi o ano que a Flip homenageou Graciliano. Aí eu estive em Paraty e lancei este livro em Paraty, né? Uma homenagem ao nosso mestre Graça. Foi uma grande homenagem que fizeram ao Graciliano lá, não é? Muito bom. Assisti palestra do Milton Ratum, né? Que é um grande estudioso, né? Do nosso Graciliano Ramos. Né? Foi muito, muito, muito interessante, né? Uma homenagem, né? O resto do livro, todo esse período lá que você passou? Não, quando eu fui, eu já levei o livro. Eu fiz um estudo de Caetés, porque também, como eu disse que é um livro de homenagem, né? Umas poesias que eu considero como poesias ensaios, porque a gente não está só trabalhando questão de rima, estrofe, versinho, harmonia, musicalidade, mas também a temática é toda direcionada para as características do próprio autor. Então, eu fiz leitura, estudos, né? Então, são poesias um pouquinho teóricas, né? E eu as denomino de poesias ensaio. Por conta de ela ter todas as características, todas elas. Se você pegar qualquer uma dessas poesias, se for ali, por exemplo, o Caetés é um senhor oitentão, porque o romance completou 80 anos. Então, eu começo a apontar as características que tem a obra, de que trata a obra, o que é que Graciliano fez, essa questão do selvagem que ele quis mostrar, terminou não mostrando e depois terminou, porque no final ele diz que selvagem é todo esse homem que está dentro de nós. Ótima análise e, inclusive, gostaria de continuar nesse mesmo caminho, nesse mesmo diálogo contigo, depois do intervalo. A gente já está retornando com essa conversa aqui maravilhosa com essa grande escritora alagoana. Muito obrigada.